De volta aqui com o Jornal Regional. Hoje, sexta-feira, a gente finaliza o Jornal Regional com o quadro Ser Saudável. Para isso, estamos recebendo aqui na bancada hoje a doutora Fabiana Fernandes. Doutora, mais uma vez presente aqui conosco, obrigado, uma satisfação recebê-la. Boa noite, Caio, boa noite a todos vocês em casa. Bom, aproveitar que você, doutora Fabiana, trabalha na área de endocrinologia para falar sobre o diabetes, uma doença que parece que só faz aumentar no dia a dia, no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Não, com certeza que não. Hoje a diabetes, ela existe em duas formas. A diabetes tipo 1, que é o diabetes onde é uma doença autoimune, o corpo do indivíduo produz anticorpos contra a própria célula beta, fazendo com que haja uma destruição completa dessas células e o paciente torne-se insulino dependente. Geralmente essa é a diabetes que aparece no indivíduo magro e já no início, na fase adulta da vida. Já o diabetes tipo 2 é o diabetes que ocorre principalmente no paciente obeso e está vinculado à obesidade central, que é a obesidade abdominal. Bom, fala de obesidade, a gente também percebe que há uma tendência também desses casos de obesidade de aumentarem incrivelmente, né? Está ligado diretamente ao que? Alimentação? Com certeza, a alimentação, a facilidade também da maneira como as pessoas têm acesso à alimentação hoje, né? Antigamente, na época dos primórdios da nossa existência, antigamente o homem tinha que caçar, tinha que pescar o alimento. Hoje em dia nós temos tudo pronto no supermercado, embalado, né? E às vezes o alimento só chega em casa, você coloca até no forno já e já está pronto. Então essa facilidade da aquisição do alimento torna-se mais fácil do indivíduo se tornar obeso nos dias de hoje, e também a falta de atividade física em si, né? Para caçar já fazia uma atividade física. Sim, com certeza. A comida era menos industrializada, não era nada industrializada, ou seja, tudo depõe contra a época que nós vivemos. Tem que tomar cuidado com isso, né? Com certeza. Então, assim, o que a gente sempre está orientando para o paciente, não precisa ele dedicar 2 horas em academia, fazer academia, mas o máximo que ele puder fazer de atividade física, aquele paciente que vai trabalhar todos os dias, pega ônibus, descer 2, 3 quadras antes do ponto de ônibus para pelo menos fazer uma atividade física antes de iniciar o trabalho, ou então a hora que deixar do trabalho também fazer essa caminhada, pegar o ônibus 2, 3 quadras depois, próximo do trabalho. Tudo isso no final do dia soma-se à atividade, né? Não é uma atividade isolada em si. Aonde tiver também elevador, evitar de pegar o elevador, andar pela escada normal, em shoppings, todas essas atividades contribuem para que você evite a obesidade em si, e tudo isso são maneiras que a modernidade trouxe junto com ela, e o indivíduo se tornar cada vez mais obeso também, né? E obviamente também um cuidado com o tipo de alimentação. Com certeza, o alimento continua sendo da mesma maneira como antes, né? Os vegetais, as frutas e verduras são os alimentos menos calóricos. Hoje em dia os alimentos industrializados contêm muita quantidade de conservantes, muito sódio, isso também faz com que haja, junto com o aumento da diabetes, também faça um aumento da pressão arterial também, levando à síndrome plurimetabólica, como eu comentei numa entrevista anterior aqui na TV Araucária mesmo, que é um conjunto de doenças que faz aumentar o risco da doença cardiovascular em até 30% dos casos. Bom, doutora, você definiu aí o tipo 1 e também o tipo 2 de diabetes. O tipo 1 seria mais os indivíduos magros, né? E que aparece numa fase mais adulta. Então, qual é o momento do indivíduo magro começar a se preocupar em fazer um exame de diabetes? Na verdade, não é que ele aparece mais na fase adulta, ele aparece no início da fase adulta, né? O diabetes tipo 1, ele já vai começar a aparecer no indivíduo a partir em torno mais ou menos dos 20 anos, mas não tem uma data específica em si para ele vir a instalar. Mas a partir de então já é bom fazer? Na verdade, não tem como você prevenir o diabetes e não tem como você diagnosticar que o paciente vai ser portador dessa doença. Ele tem que estar sintomático para você estar investigando a patologia em si. O paciente apresenta os mesmos sintomas que o paciente tipo 2. Ele apresenta uma sede exagerada, boca seca, perda de peso. A perda de peso ela é bastante significativa, muitas vezes chegando o paciente a perder até 10 quilos no prazo de 2 meses.
Bom, e o tipo 2 em pessoas obesas pode aparecer muito antes disso, já quando criança? Não. Tipo 2 aparece na fase adulta, na fase do paciente geralmente acima dos 30. Hoje em dia, paciente acima de 30 anos, porque a gente tem uma incidência muito aumentada a prevalência da obesidade nessa faixa etária é muito alta, né? Antigamente nós tínhamos mais os diabéticos tipo 2 na incidência de faixa etária acima de 50 anos de idade. Hoje nós já temos pacientes a partir dos 30 anos de idade. A tendência é cair. Essa faixa etária. É o que está acontecendo na prática. Sim, quanto mais obeso o paciente for, quanto mais jovem o paciente for e portador da obesidade, mais rápido a tendência dele se tornar diabético. É uma doença sem cura. É uma doença sem cura, a não ser que o paciente ele tenha um controle. Não é que ela não tem cura, mas se o paciente perder peso e fazer uma dieta, fazer atividade física, o que ele pode é estacionar a doença uma vez ela instalada. Não regride. Não regride. Não, porque ocorre uma destruição das células beta. Agora, se não tratar, a tendência de piorar é muito grande. A tendência é muito grande porque se o paciente não tratar e o paciente continuar ganhando peso, o paciente vai se tornar cada vez mais dependente de insulina e com isso vai ocorrendo uma exaustão da célula beta na produção de insulina e ocorre uma morte precoce dessas células beta e o indivíduo tende a se tornar até mesmo dependente de insulina precocemente, porque daí nesse caso já até os antidiabéticos orais já não fazem mais efeito. E o coração é quem vai sofrer? Com certeza. Principalmente o coração, mas não só o coração também. Não só o coração. Os principais órgãos-alvo de acometimento pelo diabetes é a retina, onde ele causa uma retinopatia, né, diabética, causando hemorragias retinianas e com a evolução, com o progredir da doença, ele leva à cegueira. Nos rins, ele causa nefropatia diabética, levando o paciente, inicialmente, um sinal de alarme seria a perda de proteína pela urina, e depois, consequentemente, vai levando uma insuficiência renal crônica, onde leva o paciente para a máquina de hemodiálise. E o terceiro órgão-alvo, né, dos principais, né, porque na verdade vários órgãos, todo o nosso corpo sofre com a hiperglicemia, com o aumento da glicose no nosso sangue. Então, seria os nervos periféricos, a neuropatia diabética, onde a maioria dos pacientes, eles acometem os membros, a neuropatia periférica, ela acomete os membros inferiores, causando uma diminuição da sensibilidade desses pacientes nos pés, principalmente. São pacientes que apresentam peles, às vezes, bastante ressecadas, uma ceratose intensa, nome técnico, né? E apresentam calosidades também e às vezes a manipulação dos pés por pessoas não habilitadas acaba gerando uma infecção e dessa infecção gera uma infecção crônica de difícil tratamento e que evolui consequentemente para uma amputação de um dedo, ou de um pé ou até mesmo de um membro. Ok, doutor. Então a ordem é se cuidar. A ordem é se cuidar, atividade física, alimentação bem controlada, né? E cuidar de si, os hábitos de sedentarismo devem ser deixados de lado. Por mais que a gente fale em não ter tempo, a gente sempre tem que ter um tempo para nós, porque se nós não cuidarmos de nós, quem é que vai cuidar? Obrigado pela sua participação mais uma vez. Boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. Conversamos aqui com a doutora Fabiana Fernandes e assim chega ao final a edição dessa sexta-feira do Jornal Regional, que volta na próxima segunda-feira. Amanhã, sábado, nós estaremos transmitindo diretamente do Parque Cachoeira as atividades alusivas, as festividades alusivas ao aniversário de Araucária, 122 anos de emancipação. Por isso, não estaremos excepcionalmente apresentando aqui o Jornal Regional. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até amanhã na transmissão ao vivo direto do Parque Cachoeira.